O mundo é um lugar muito cruel. A vida é muito difícil. Existem dias que você faz uma análise sobre a sua vida e você se encontra perdido, derrotado, sem esperanças. Foram tantos erros que você cometeu e te levaram a estar onde você está agora, que você nem sabe mais por onde começar. Sabe aquela oportunidade que você teve e desperdiçou? Pois é, você gostaria de poder voltar atrás, mas infelizmente já não é possível. Só que lamentações também não adiantam e não resolvem nada. O que importa é o presente e o futuro. As dores, as coisas ruins, as injustiças são coisas que fazem parte da vida. Todos, mais cedo ou mais tarde, seja em menor ou maior nível, irão passar pelo sofrimento. Não tem como escapar dele. Só que o que você pode fazer é evitar cometer erros, evitar falar coisas erradas na hora errada, nos lugares errados e com as pessoas erradas. Pois muitas vezes as coisas eram fáceis de serem resolvidas. Muitas situações você estava com o controle na mão. Você tinha um controle do ambiente e até mesmo das pessoas, pois você conseguia passar uma boa imagem, transmitir segurança. Você era uma pessoa de confiança e respeitada aonde você estava. Mas, por agir por impulso, por tomar as atitudes e escolhas erradas, no momento errado, no lugar errado, você se comprometeu. Por isso, é importante refletir sobre cada ação, cada escolha, cada atitude a ser tomada, para que você evite cometer erros e entregar as suas posições no cenário em que você se encontra. Olá, muito prazer. Eu sou o Matheus Silva, eu sou o dono e o criador do canal O Novo Universo Secreto. Você quer saber sobre duas coisas que as pessoas sábias fazem em silêncio? Então, fique comigo até o final desse vídeo e vamos ao que interessa. Não conta os seus planos para os outros. Imagine comigo a seguinte história fictícia. Adriano trabalha em uma empresa. Todos os dias ele acorda, toma seu café da manhã, vai para o seu trabalho e faz a sua rotina normal de sempre. Até que um certo dia ele fica sabendo de um prêmio que o dono da empresa pretende dar para aquele funcionário que se destacar e for o melhor funcionário do mês.
Aí ele vai para casa, fica semanas pensando sobre o plano que ele pode fazer para ser melhor do que os outros funcionários e ganhar o tão desejado prêmio. Esse prêmio é, além de ser promovido para um cargo melhor, que irá receber mais, também ganhará de bônus R$ 5.000. Beleza. E ele fica ali, planejando dias, semanas, sobre o plano que ele pode fazer para ganhar o tão desejado prêmio. E ele tem um colega que se chama Henrique. Esse seu colega, afinal, de início, se mostra desinteressado, apresenta não ter nenhuma ambição de ter esse prêmio e tal. E o Adriano, ele, certo dia, ele tem uma excelente ideia de um plano que ele irá fazer para se destacar dos outros funcionários e ganhar um prêmio. E ele resolve conversar sobre essa ideia que ele teve, sobre esse plano que ele teve com o Henrique. O Henrique escuta tudo aquilo, finge apoiar o Adriano, vida que segue. Só que o que o Adriano não esperava era que o Henrique fosse escutar tudo aquilo e roubar a ideia dele. O que o Henrique resolve fazer? Pois bem, o Henrique resolve copiar todo esse plano do Adriano e adaptar ele de uma forma melhor. E ele se antecipa, apresenta esse projeto para o dono da empresa e resultado, adivinha o que aconteceu? Pois é, o Henrique ganhou uma promoção e o Adriano, que achou que poderia confiar o seu plano para um colega, ele acabou sendo deixado para trás e ficou sem um prêmio. Quem ganhou o prêmio foi o Henrique. O que essa história demonstra para nós? Vários aprendizados. Por que você se dá ao luxo de contar os seus planos para os outros? Qual é a vantagem que você adquire em deixar as pessoas saberem os seus próximos passos? Por que não controlar a vontade de sair falando as suas conquistas, os seus planos para as outras pessoas, sendo que, ao fazer isso, você corre grande risco de se expor, ser passado para trás e, mais uma vez, você cai na armadilha de deixar as outras pessoas atrapalharem os seus planos. Mais uma vez, ao você não controlar os seus desejos, as suas vontades de sair falando para as outras pessoas das suas metas, mais uma vez, seus planos foram frustrados. Eu sei que às vezes a necessidade de mostrar para as outras pessoas que você é capaz, de que você é alguém importante, de que você tem a sua importância no meio aonde você se encontra, eu sei que a vontade ela é muito grande, mas você tem que pensar nas consequências lá na frente. Uma coisa é certa, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, seja mais sábio. Não deixe que a inveja alheia venha atrapalhar sua vida.
ganhou, comemore em silêncio. Não está satisfeito com a sua situação em que você se encontra? Trabalhe em silêncio para que você venha sair desse estado deplorável, medíocre em que você se encontra. Portanto, construa o seu império em silêncio. Deixe que as outras pessoas saibam o quão grandiosas são as suas obras depois que você já tiver conquistado tudo e ninguém tiver mais como atrapalhar os seus planos. O sábio, ele busca todos os dias ter disciplina, todos os dias fazer aquilo que deve ser feito, e ele busca não deixar a curiosidade alheia atrapalhar os seus planos. Portanto, seja sábio, seja mais criterioso, não revele as suas estratégias para qualquer um. E, se possível, até mesmo aqueles que você confie, busque guardar as suas informações, os seus planos que você tem para mudar de vida. Portanto, tenha mais cautela. Saiba que nem tudo você pode compartilhar com as outras pessoas. Deixe para que as outras pessoas vejam o quão grandioso é o seu império depois que você já estiver lá no topo e ninguém tiver mais como atrapalhar os seus planos. Se prepara para o pior. Por acaso, está tudo bem com você agora? O que você acha? Que essa sua boa fase vai durar para sempre e que o pior não irá chegar nunca? Ou então, se você está numa fase ruim, você acha mesmo que a tendência não é as coisas piorarem? Por que esperar a tempestade chegar para só aí procurar melhorar de vida? Por que deixar o caos te destruir para só aí você ter que escalar degrau a degrau para fora do fundo do poço? Imagine comigo a seguinte história fictícia. Era uma vez 2 reis. Um se chamava Eduardo e o outro se chamava Carlos. Cada um deles tinha um reino, sendo que cada um tinha um reino muito distante um do outro, ou seja, estavam muito longe um do outro. Eduardo tinha a noção de que para o seu reino se tornar cada vez mais forte, era necessário fazer alianças, acordos com reis de outros reinos. Sendo assim, toda vez, pelo menos 3 vezes ao ano, ele recebia reis de outros reinos no seu reino. Eles comiam, dançavam, festejavam e faziam os acordos que eles tinham que fazer entre eles. Só que o Eduardo não tinha muita sagacidade. Ele deixava qualquer um se aproximar dele. Ele não espionava outros reis. Ele deixava qualquer um ganhar ele facilmente com elogios, com bajulações, e ele não desconfiava
suficiente da intenção de outros reis. Ou seja, ele não se preparava para situações em que as alianças que ele formou poderiam trair ele. Ou seja, ele era um total rei despreparado, que não se preparava para situações tensas, situações difíceis. Já o Carlos era um rei que tinha a mesma noção que o Eduardo. Sabia que para o seu reino ser cada vez mais forte, era necessário ele firmar acordos, alianças, firmar tratados com outros reis de outros reinos, para que assim, cada vez mais, ele se tornasse mais forte. Só que, diferentemente do Eduardo, ele era cauteloso, era estrategista, desconfiava sempre das intenções de outros reis, de outros poderosos, de até mesmo servos do seu reino, que o bajulavam demais. Ele sempre buscava aprender com pessoas sábias como se preparar para as situações de crise, de como ter um bote salva-vida caso ele fosse traído, caso a tempestade se aproximasse. Uma certa época, houve uma invasão dos dois reinos, tanto no de Eduardo, tanto no reino do rei Carlos. O Eduardo, como nunca se preparou para a guerra como deveria se preparar, adivinha o que aconteceu com o Eduardo? Ele foi completamente aniquilado. Os reis que fingiram serem seus amigos, eles invadiram o reino de Eduardo, mataram ele, roubaram todas as suas joias, todas as suas pedras preciosas e conquistaram todo o seu reino. E os servos do rei Eduardo, como o rei Eduardo morreu, os seus servos foram servos de outros reis. Ou seja, todo o reino de Eduardo foi destruído. Já o rei Carlos, que sempre se atentou para os inimigos que se aproximavam deles com bajulações, os inimigos do rei Carlos acreditavam que o rei Carlos estava sendo manipulado por eles. Mas, na verdade, eram os inimigos do rei Carlos que estavam sendo manipulados, pois o rei Carlos sempre enviou espiões para terras inimigas, para reinos inimigos, sempre soube das artimanhas que os seus inimigos vinham ao se aproximarem do seu reino. Mas aí você se pergunta, se o rei Carlos sabia de tudo isso, por que não ele não aniquilou os seus inimigos antes? Como foi dito, o rei Carlos era um homem sábio. Ele sabia o momento certo em que ele deveria agir para destruir os seus inimigos. E quando seus inimigos tentaram destruir o seu reino, adivinha o que aconteceu? Na verdade, foram os inimigos do rei Carlos que foram destruídos, porque o rei Carlos estava cada vez mais forte. E com isso, não tiveram como dominar o seu reino. E assim, o rei Carlos derrotou todos os seus inimigos
e o seu reino prevaleceu. Com essa história, várias coisas podemos tirar de aprendizado. Os seres humanos, quando está tudo bem, quando eles conquistam algo e chegam lá no topo, eles têm a mania de acreditar que, por eles estarem no topo, eles não precisam fazer mais nada, que eles não precisam terem mais aquela dedicação, aquela disciplina que eles tinham antes. E com isso, eles caem no grave erro de se acomodarem, de permitir que os seus concorrentes ultrapassem eles. E sendo assim, eles são ultrapassados, são deixados para trás e até mesmo esquecidos. Durante toda a sua trajetória, pessoas que antes eram suas amigas irão te trair, irão te abandonar no momento em que você mais precisar. Agora, se você for aquela pessoa sábia, mesmo que você seja traído, você não será pego de surpresa, porque você se preparou para o pior. Você estudou sempre novas fugas, sempre novos portos seguros, sempre novos botes salva-vidas para situações de crise em que você precisaria de um apoio material para se apegar. Confiar em pessoas é bom. Precisamos sim de amigos, de pessoas com quem podemos contar, mas jamais, nunca confiar cegamente em alguém. Portanto, tenha sempre um plano B. Nem só plano B, plano A, B, C, D, E. Tenha vários planos para, caso um dia o pior chegue, você não seja pego desprevenido. Tenha a ciência de que você precisa fortalecer o seu império. Quando eu digo império, eu digo a sua cabeça, a sua mente, o seu cérebro, para que você não seja aniquilado nos piores momentos em que a vida te colocará. Portanto, seja sábio, haja como os sábios. Está tudo bem? Não deixe de se preparar para a pior situação. Não permita que as tempestades da vida elas te peguem de surpresa e te empurrem para o fundo do poço, onde sair de lá será muito difícil e custará a você uma enorme dor de cabeça. Portanto, seja mais cauteloso. Não se acomode e se mantenha sempre preparado para a pior situação possível. Entenda que isso é necessário para que você não deixe as coisas imprevisíveis da vida te destruir. Enfim, eu espero que você reflita sobre essa mensagem e que você seja mais sábio. Está tudo bem? Ótimo, mas saiba que mais cedo ou mais tarde os momentos de crise irão chegar. E é para esses momentos que você precisa se preparar o tempo inteiro. Bom, essa foi a mensagem do vídeo. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa esses ensinamentos e
Até o próximo vídeo.